Síndrome de Turner. O que é? A síndrome de Turner é uma síndrome causada quando o par de cromossomos X não é o normal, ou seja, os cromossomos X podem estar presentes ou parcialmente ausentes. A síndrome de Turner acomete somente o sexo feminino. Como ocorre? Os humanos possuem 46 cromossomos, divididos em pares de X e Y. Sendo assim, as mulheres são determinadas por XX e homens XY. O que ocorre na síndrome de Turner é a ausência de um dos cromossomos sexuais nas mulheres, ou seja, possuem somente 45. Dessa forma, o que causa a síndrome de Turner são algumas alterações genéticas. Monossomia completa. Esse caso ocorre quando há uma ausência total do cromossomo X. Normalmente, costuma ter como principal causa um erro no esperma do pai, porém, algum problema com o óvulo da mãe também pode ser um fator de causa. Mosaicismo. Existe um cariótipo que se manifesta de 20 a 30% dos casos de Turner. Isso ocorre quando o paciente possui em seu organismo células normais sem nenhum problema ou alteração, com 46 cromossomos, mas ao mesmo tempo possui as células com apenas 45. Material de cromossomo Y. Esse é o caso menos comum na monossomia do cromossomo X, responsável pela manifestação de apenas uma pequena porcentagem dos pacientes afetados. O que acontece é que algumas células possuem uma cópia do cromossomo X e outras fazem uma espécie de cópia dessa mesma estrutura, juntamente com o cromossomo Y. Diagnóstico. A síndrome pode ser diagnosticada antes do nascimento, durante a infância ou na primeira infância. Geralmente, o diagnóstico é tardio. A síndrome de Turner ocorre em 1 a cada 2.500 nascidas vivas. Estima-se ainda que 98% dos casos sofrem aborto durante a gestação. Em todos os casos dessa síndrome, é necessário acompanhamento médico em diversas especialidades. Exames regulares e tratamento adequado permitem uma vida mais saudável. A forma mais comum de constatar se é ou não realmente um caso de Turner, ainda antes do nascimento, é se a análise de cromossomos for feita nos exames de pré-natal. A partir da 9ª semana de gravidez, já é possível identificar a monossomia do cromossomo X no feto. O procedimento é uma simples coleta de sangue periférico. É comum também bebês que possuam a síndrome apresentarem as regiões das mãos e pés consideravelmente inchados, facilitando o diagnóstico. Com relação aos aspectos que descrevem o quadro de um indivíduo com síndrome de Turner, esses são divididos segundo as características gerais e bucais. Sobre as características gerais, é comum o aparecimento de alterações no desenvolvimento, como por exemplo a estatura baixa, chegando à fase adulta com 1,36 m a 1,47 m aproximadamente. Essa baixa estatura, além de ser o fator mais comum em um paciente com síndrome de Turner, é ocasionado devido a um processo de retardo no crescimento durante a fase intrauterina. Além disso, também estão presentes o pescoço alado, que seria um pescoço curto, demonstrado na imagem ao lado, implantação baixa de cabelo e orelhas baixas ou salientes. Ainda sobre as alterações no desenvolvimento, pode haver a presença de tórax alargado, conforme a imagem ao lado, mamilos espaçados, dedos curtos, cúbito vago, inchaço das mãos e dos pés, escoliose e nervos pigmentados. As malformações também estão presentes em indivíduos com síndrome de Turner. Entre essas, podemos destacar as anomalias cardíacas, como por exemplo a coarctação da aorta, válvula aórtica bicúspide e hipertensão arterial com o passar da idade. As anomalias renais e os hemangiomas também são frequentes. Pode ocorrer perda auditiva e histórico de infecções de ouvido, estrabismo e hipermetropia. Ainda assim, a incidência de alterações na tireoides, como a tireoidite, a diabetes mellitus e as doenças celíacas são mais comuns em pacientes que apresentam a síndrome de Turner do que na população geral. As lactantes apresentam alto risco de apresentarem alterações nas articulações, desenvolvendo deslocamento de quadril. Osteoporose e fratura também são relativamente comuns no sexo feminino. Já o retardo mental, ele é um quadro raro, mas ele também pode estar presente em indivíduos com síndrome de Turner.
provocando uma diminuição das habilidades de percepção, presença de déficit de atenção e ou hiperatividade. E a infertilidade feminina e a ausência de menstruação também podem estar presentes. Os pacientes com síndrome de Turner tendem a apresentar as seguintes alterações bucais: crescimento esqueletal craniofacial desbalanceado, redução da dimensão transversal da maxila, retrusão de ambos os arcos, alto arco palatal, altas ocorrências de fissura palatina, micrognatia, erupções dentárias precoces, apinhamento dentário, alterações na forma dos dentes e tamanho e espessura do esmalte, reabsorção radicular idiopática e más oclusões. Os dentes de Turner são descritos como dentes permanentes, especialmente os segundos molares inferiores, que apresentam hipoplasia em suas coroas. Além disso, gengivites marginais, bolsas periodontais e mobilidade dentária têm sido descritos em adultos com a síndrome. Foi realizado um estudo que comparou a oclusão de meninas normais e meninas portadoras da síndrome, e relatou-se que os pacientes com alterações estruturais e ou numéricas do cromossomo X apresentam overbite significativamente reduzido, prevalência significativamente aumentada de oclusão disto-molar, mordida aberta anterior e lateral e mordida cruzada lateral. O tamanho e a forma da maioria das estruturas craniofaciais são alteradas, como, por exemplo, a parte posterior da base do crânio é diminuída e o ângulo da base do crânio é aplanado, resultando em uma posição retrognática da mandíbula. Além disso, a mandíbula é pequena e larga comparada com o estreito arco da maxila. A maturação dental é acelerada, sendo também descrito problemas na erupção. Os mesmos autores também relatam que a falta de erupção é uma das causas de anormalidade da mordida aberta. O planejamento de um tratamento ortodôntico para um paciente com síndrome de Turner deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, podendo envolver um cardiologista, endocrinologista, geneticista, psicólogo e cirurgião dentista. A presença de um cardiologista na equipe justifica-se pela alta predisposição desses pacientes para desenvolver doenças cardiovasculares. Por isso, devemos tomar alguns cuidados na realização de procedimentos invasivos, como a utilização de profilaxia antibiótica para evitar a endocardite bacteriana. O endocrinologista tem como objetivo promover o crescimento saudável desses pacientes através da reposição de esteroides sexuais. Devido ao uso constante de hormônios, o cirurgião dentista deve fazer acompanhamento desses pacientes, pois possuem maior risco de apresentar gengivite e periodontite. O geneticista tem a função de corrigir, sempre que possível, as anomalias congênitas ou adquiridas. O psicólogo oferece suporte psicossocial para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, pois acredita-se que a presença de tantos sinais e sintomas, bem como a magnitude dos mesmos, pode causar graves consequências no funcionamento psicológico e social desses pacientes. Devido ao grande número de implicações bucais nessa síndrome, o cirurgião dentista deve ter uma série de conhecimentos básicos em farmacologia, fisiologia, anatomia, genética e patologia, para ser capacitado para atender pacientes com esta síndrome de maneira completa e integrada com outros profissionais da saúde.